A gente vai falar hoje um pouquinho sobre batalha espiritual, mas claro que não vai poder ser um assunto muito aprofundado, até porque é um assunto muito extenso que demanda tempo, né? E teríamos que ter várias e várias e várias e várias aulas para falar sobre esse tema, mas hoje a gente vai dar um apanhado geral, um resumão, né, sobre batalha espiritual. Vamos começar, gente? Vamos lá. Deixa eu pegar o celular aqui. Paz do Senhor, Diego. Vamos lá, gente. Ó, quem tá com a Bíblia aí pode pegar. A gente vai iniciar aqui. Nós vamos falar sobre batalha espiritual. Como eu disse, é um assunto muito vasto, então não tem como a gente explorar isso tudo hoje. Nem daria tempo, né? Então a gente precisa a gente vai dar um apanhado geral do que é e quais são as principais que a gente enfrenta no nosso dia a dia, tá bom? Eu acho que isso já vai dar pra gente começar a conversar. E aí, dependendo das dúvidas que ficarem e tudo mais, a gente pode estender e fazer uma outra aula depois com continuidade desse tema, tá? Se vocês quiserem, no final dessa aula, aí vocês digam se vocês querem uma continuidade disso, com assuntos mais específicos ou não, tá bom? Então a gente vai iniciar. Franklin vai orar por nós, pra gente começar, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por mais um dia, Senhor, por estar aqui em Sua presença, aprendendo um pouco mais da Sua palavra, Senhor, buscando um pouco mais aprender a Sua palavra, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, toma conta, Senhor, toma a direção, Senhor, dessa aula e faça tudo, Senhor, de acordo com a Sua vontade, meu Pai. Nos esclareça, Senhor, e fala, Senhor, aquilo que precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá, o pessoal que está chegando aí vai dando bom dia para nós. Oi, mãezinha, bom dia. A sogra tá aí. Aham. A Diego zoando minha voz. Minha voz não tá muito legal não, cara, mas eu tô em modo sono mesmo. Tô em modo sono É que ele ainda, acordou agora e tá assim. mas realmente não tá muito legal não. Paz, Márcia, vamos lá, vamos iniciar? Vamos lá, a gente hoje vai falar de batalha espiritual. E aí a gente vai começar desmistificando já algumas coisas, tá? Eu sei que muitos de nós um dia, algumas pessoas tiveram o privilégio de nascer já, né, no Evangelho, com pais cristãos. Outras pessoas não, se converteram ao longo da vida delas, né? E aí, muitas pessoas que se converteram ao longo da vida, né, seja na adolescência, na vida adulta, na infância, muitas vezes pode ter ouvido o seguinte: ah, vem para Jesus, se converte, que a sua vida vai ser uma maravilha, né? Vai ser uma beleza, vai ser tudo muito bom, vai ser ótimo, né? Essas lutas que você tem vai acabar, esses problemas vão acabar, tudo vai acabar, vai ser tudo um mar de rosas. Infelizmente, ainda tem gente que alimenta esse discurso. Por que eu digo infelizmente? Porque isso faz com que as pessoas venham para Jesus com a falsa ilusão de que elas não vão ter lutas, de que elas não vão ter batalhas, de que elas não vão ter que enfrentar um mundo espiritual, né, um inimigo que é muito cruel, que é muito feroz. E aí tem gente que não entende por que ao longo da sua caminhada cristã ela passa por tanta diversidade, tanta luta. E ela pensa assim, eu já ouvi uma pessoa dizer isso pra mim: poxa, agora que eu tô seguindo Jesus direitinho, tá acontecendo isso, tá acontecendo, perdi meu emprego, não tenho dinheiro, minha mulher foi embora, meu marido me largou, meus filhos não querem saber de Jesus, né? Foi só aceitar Jesus que parece que tudo virou de ponta cabeça, né? Por quê? Porque aí as pessoas ficam desesperadas, tipo assim, eu não esperava isso. Por quê? Porque foi prometido pra ela que se ela viesse pra Jesus, seus problemas acabaram. E não é isso, né? Não é bem isso que a Bíblia diz para nós. E a gente vai falar sobre isso, né? A primeira coisa que acontece conosco cristãos, quando a gente se decide caminhar com Jesus e a viver para Ele, é a batalha espiritual. A batalha espiritual que acontece na vida de todo crente, todo aquele que decidiu seguir Jesus Cristo, viver de forma correta,
seguir a palavra, ele vai ter batalha espiritual na vida dele. Amém? Independente da batalha, né? Exatamente. Né? Essa batalha espiritual que se propaga na nossa vida de diversas formas. A batalha espiritual, mas fisicamente a gente sente ela de várias maneiras e de várias formas. Tá bom? Então, vamos lá. O que é essa batalha espiritual? O que é isso? Né? Quem inventou isso? Ninguém inventou. É algo que existe. Né? Tem um pastor que eu sigo, que eu ouço muito, que é o pastor Nathan Rufino, não sei se vocês conhecem. Ele costuma dizer uma coisa que eu gosto muito. Ele diz que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Eu acho isso muito interessante, porque isso muda a nossa visão. Na nossa visão, nós somos pessoas que temos um espírito. Na verdade, é o contrário, né? Essa carne aqui é uma casca. E enquanto nós estivermos nesse mundo, nesse corpo mortal, a gente vai ter batalha, porque existe uma outra força que não é de Deus nesse mundo, militando para que a gente não vença. Para que a gente não chegue um dia ao local de origem, da nossa origem, que é estar ao lado do Eterno, ao lado do Pai, né? Que é estar no céu, que é o lugar da onde nós viemos. Então, esse ser, que é o diabo, né? Que perdeu o direito dele de estar no céu pela rebelião que ele fez, por tudo, ele perdeu o direito, ele não tem mais esse direito. Então, ele não quer que a gente também tenha isso. É a questão do invejoso, né? Já que eu não tenho, o fulano também não pode ter. É isso que ele faz, né? Então, a nossa batalha é justamente contra ele. Nossa batalha não é contra o vizinho da gente, nossa batalha não é contra o nosso patrão, nossa batalha não é contra ninguém humano como nós. A nossa batalha é contra o diabo e os seus anjos, que estão aí lutando para que a gente não volte ao nosso local de origem. Então, vamos lá. Pode ir? Então, vou seguir. Deixa eu dar bom dia aqui. O Lucimar, bom dia. Paz, Cassinha. Nilda, paz, querida, bom dia. Vamos lá? Carla, bom dia, paz. Então, o que é? A batalha espiritual é o tipo de conflito que os servos de Deus enfrentam durante suas vidas cristãs contra as forças das trevas. Então, durante a nossa vida cristã, a gente vai ter muitas e muitas e muitas batalhas. A diferença é que nós não estamos nessa batalha sozinhos. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. Então, é uma batalha que a gente não vence na força do nosso braço. É uma batalha que a gente vence com Jesus e a ajuda do Espírito Santo. Então, por isso, a gente não deve se amedrontar. A gente deve, sim, se agarrar em Deus, porque Ele é que vai nos ajudar a superar essas batalhas. Mas, tipo assim, todo cristão passa por batalha espiritual? Todo cristão passa. Assim, eu creio no seguinte, não existe um lado neutro. Você não tem como você ser neutro, tá? Ou você tá de um lado, ou você tá de outro. Se você não opta por estar com Jesus, por segui-lo, por estar com ele por amor, você automaticamente opta por viver sua vida de qualquer maneira. Então, quando você vive sua vida de qualquer maneira, peca à vontade, faz o que você quer, existe uma pessoa interessada nisso, essa pessoa é o diabo. Então, não tem como você ser neutro. Não estou de nenhum lado, nem do lado de Jesus, nem do lado de Satanás. Não tem isso. Né? Isso é automático. Por quê? Porque você tende a fazer aquilo que vai agradar a um dos dois lados. Né? Então, se você está longe de Jesus, automaticamente a nossa natureza pecaminosa vai querer fazer o que é errado. E quem adora que a gente faça o que é errado? Satanás. Né? Então, a gente sempre opta por um lado. E quando a gente opta pelo lado de Cristo, quando a gente opta por estar com Jesus, por viver com Ele, é inevitável que a gente tenha um opositor preparado ali para se opor a nós, que é o diabo. É tipo, não sou nem quente nem frio? Isso, né? É o que o Senhor fala, né? Essa questão de ser morno para Deus não cola, né? Ou é quente, exatamente. Ou você é quente ou você é frio. Não tem como você ficar ali em cima do muro, né? Não tem como. De uma certa forma, a gente está sempre optando por algum lado, tá bom?
E vamos lá, a batalha espiritual, o termo, gente, batalha espiritual não aparece na Bíblia. O que aparece são histórias, situações que mostram para nós que essa batalha existe, tá bom? Então não adianta você abrir a Bíblia e querer ver escrito lá, batalha espiritual, não vai haver. Mas você vai ver N situações ao longo de toda a Bíblia mostrando que essa batalha existe, tá? E que todos os homens e mulheres de Deus ao longo da Bíblia passaram por ela, tá bom? A primeira referência que a gente tem de batalha espiritual está em Gênesis, tá? Então, Gênesis no capítulo 3, que fala da tentação e da queda do homem, de Adão e de Eva. Aquilo ali nada mais foi do que uma batalha a nível espiritual. Por quê? Para que tentar Adão e Eva em sua desobediência, para serem desobedientes. E a gente sabe a consequência dessa escolha que eles fizeram, né? A batalha começou ali. A gente percebe na história de Adão e de Eva o quanto a serpente foi falando para persuadir eles ao erro, né? Para poder convencê-los a errar. E teve sucesso, infelizmente. E fazê-los desistir, né? Isso. Desistir da vida que eles já tinham, né? Paz, Martinha. Então, testemunho dessa. Até dormindo tem uma... É verdade, Martinha, até dormindo a gente tem batalha. Não acaba nunca. Nilda, desde o dia que aceitei Jesus, enfrentei uma batalha espiritual. No dia em que aceitei Jesus, peguei o ônibus errado para a igreja, caiu uma tempestade que chovia dentro do ônibus. É assim mesmo. Mas no fim do culto eu estava lá na frente chorando e rendida ao meu Jesus. Isso aí. Bom dia, Regina. Paz. É bem assim, né? Nunca mais deixei. É, isso Amém. aí. A gente Amém. até tem um testemunho logo, É verdade. É assim mesmo, né? Agora, a gente tem que tem que separar bem uma coisa. No Antigo Testamento, a batalha espiritual, ela é subentendida, né? A gente vê ao longo das histórias que existiu uma batalha espiritual. Mas é no Novo Testamento que esse conceito fica mais claro para nós, né? Que o mundo espiritual se desvenda um pouco mais para nós. Então, lá no Novo Testamento, eles tratam com mais profundidade sobre essa questão de batalha espiritual. Então, se você quiser se aprofundar no tema, o Novo Testamento vai te dar situações assim, bem reais, né, de batalha espiritual. A batalha que Jesus, por exemplo, enfrentou no deserto, batalha espiritual, né? Que ele foi lá para o deserto para ser tentado pelo diabo. Batalha espiritual, né? O maior exemplo que a gente tem no Novo Testamento com relação à batalha espiritual foi a tentação que Jesus sofreu, né? E engraçado que essa passagem de Jesus, você vê que é logo no início do ministério dele. Justamente. Você vê que ele tem aquela situação ali com João Batista e tudo mais, tá? E fala que ele foi atraído ao deserto. Então você vê que a batalha dele, depois daquela atração dele ao deserto, que ele começa o ministério dele. Né? Ou seja, naquele momento ali, ele poderia simplesmente aceitar tudo que o inimigo disse e esquecer o plano dele. Né? Porque ele fala que ele veio cumprir um plano de Deus. Ele poderia simplesmente desistir e fazer aquilo. Mas você vê que, mesmo assim, ele permaneceu firme e cumpriu o propósito dele até o fim. Sim. O que acontece, gente? Todos nós, quando nós viemos para esse mundão aqui, né, a gente tem uma missão. Deus tem algo conosco. Então, quando a gente é ignorante na fé, a gente não sabe de Jesus, isso fica meio que oculto, a gente não sabe, né? Quando a gente desperta para essa realidade, que a gente aceita Cristo, que a gente começa a segui-lo e Jesus começa a mostrar para nós que a gente tem um propósito nessa vida, que a gente tem uma missão, aí o inimigo vem para cima da gente com uma fúria terrível, porque a última coisa que ele quer é que você cumpra o seu propósito, o propósito pelo qual Deus colocou aqui. A última coisa que ele quer é isso, porque normalmente o propósito pelo qual Deus colocou aqui é para destruir ele. Amém? É para você trabalhar contra o que ele faz, contra o que Satanás faz. Então ele quer destruir você antes que você cumpra esse propósito. Ele quis fazer isso com Jesus lá no deserto, né? Então a batalha espiritual que Deus permite que a gente passe, Deus quer permissão de Deus, né? Essa perseguição maligna sobre as nossas vidas é permissão de Deus. Primeiro, para Deus está mostrando para nós que a nossa luta não é contra essas coisas que a gente vê com os nossos olhos físicos, é muito maior.
Mas também Deus faz isso para nos experimentar, Ele permite para nos experimentar. Deus precisa de filhos fortes, pessoas capazes de cumprirem os seus propósitos. E para fazer pessoas fortes, Deus precisa fazer a gente passar por algumas situações complicadas. Tá? Existe um propósito muito específico nisso. Né? Deus não é um sádico. Né? Ele não faz a gente passar batalha espiritual porque Ele gosta de ver a gente sofrer. Ele faz isso porque Ele quer ver que a gente quer fazer a gente forte nele. Amém? Então, não reclame se hoje em dia você está passando por alguma batalha espiritual. Pense no seguinte: eu estou passando por essa batalha porque existe um propósito na minha vida que eu preciso descobrir o que é. E Satanás sabe e ele não quer deixar. Só que eu tenho um Deus que me deu um propósito e eu preciso saber o que é. Né? E lutar contra Satanás, porque eu preciso descobrir para que motivo eu vim aqui. Eu não vim a passeio. Amém? E você vê que tem pessoas que têm até um pouco mais de sensibilidade nessa questão. Né? Você vê que pessoas muitas vezes não estão nem tão firmes, mas a pessoa tem sonho, a pessoa tem visão, a pessoa, tipo assim, muitas vezes a própria pessoa não entende. Como que ela tem aquilo tudo? Poxa, eu não estou buscando como eu deveria buscar, não sou firme como eu deveria ser firme. Então, o seu potencial que você sabe que você tem, o inimigo ele não quer que você use em prol do reino de Deus de jeito nenhum, né? Então ele vai sempre colocar situações, ele vai sempre te atacar de alguma forma para que você não seja esse potencial na mão de Deus. Ele não quer isso. Então ele vai sempre o quê? Vai sempre te atacar. E muitas das vezes como ele vai te atacar? Vamos falar sobre isso. É que a gente vai entrar agora. Né? É o que nós vamos entrar. Qual o objetivo do diabo na batalha espiritual? O que ele quer com isso? Agora a gente vai falar de uma coisa bem mais específica, de duas coisas na verdade, dois propósitos que ele quer com a batalha, tá bom? Primeira coisa que ele quer se opor aos filhos de Deus, por raiva, né? Simplesmente por odiar eu e você. Né? Ele faz oposição a tudo que Deus quer fazer, tudo que Deus tem como propósito, tudo que Deus ama, ele se opõe. Né? E é por isso que ele vai se opor a nós. E de que forma ele vai se opor a nós? De que forma que ele vai querer encostar a gente na parede e dizer que a gente não deve fazer determinada coisa, não deve seguir a Cristo? Primeiro, colocando tentações. Então, a tentação é uma forma de ele se opor a nós. E rebelião. Então, existem duas formas principais. Uma é a tentação e a outra é a rebelião, tá? São duas artimanhas que ele usa para nos afastar de Deus, nos afastar do propósito de Deus e nos fazer com que a gente perca a essência daquilo que Deus quer para nós, tá bom? E a gente vai destrinchar um pouquinho esses dois agora. Bem, lá em... Pode abrir aqui para mim, por favor? Ou você está com a Bíblia aí? Tá. Em Tiago, vou botar a referência aqui. Vou escrever a referência aqui para vocês. Peraí. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, do versículo 13 ao 15. Abriu aí? O que está falando aí? Tiago, capítulo 1, do versículo 13 ao 15. Sendo tentado, diga, de Deus, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, Deus não tenta os seus filhos, tá bom? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, tá bom? Então, o que acontece? O diabo, ele quer tentar você, para desviar você do seu propósito. De que forma ele faz isso? Ele te tenta naquilo em que é a sua fraqueza. Porque se engana quem pensa, quem se converte, quem aceita Jesus, não tem mais fraqueza, tá? E isso é uma mentira. Da mesma forma como é uma mentira dizer que quando você vem para Jesus, que tudo vai ser as 1000 maravilhas, é uma mentira dizer para você que depois que você se converte, se liberta, que tá tudo de boas, você não vai mais ser tentado porque você não tem mais fraquezas. É uma mentira, tá?
Enquanto a gente tiver esse corpo humano e corruptível, a gente vai ser tentado naquilo que a gente é mais fraco. Tenha isso em mente, tá? Nenhum cristão que se converte virou super-homem ou mulher maravilha, tá? Converteu, Deus vai te ajudar a superar muita coisa, Deus vai transformar muita coisa do seu caráter, vai sim, mas existem tentações, existem situações em nós que nos tentam, que nós somos fracos e a gente vai continuar sendo fraco naquilo. E aí Satanás, espertamente, né, vai usar aquilo que eu, que ele, que você, que cada um de nós é mais fraco para nos tentar, tá bom? Então aí é que está a diferença. A gente não pode ignorar que a gente tem fraquezas. O cristão que ignora que ele tem fraquezas, ele é muito mais fácil de cair na lábia de Satanás, né? A gente não pode nunca querer passar para os outros lá fora, né, para as pessoas que não conhecem a Cristo, uma sensação de que a gente é Superman, porque isso é mentira, tá? A gente tem sim as nossas fraquezas. Se a gente sabe a área que se o diabo vier com força, a gente pode, né? Não, aqui eu posso cair, aqui eu sei que eu tenho esse problema, né? Por quê? São problemas que a gente tem. E aí Satanás ele vai nos tentar naquilo que nós somos fracos, tá bom? Mas até quanto a isso, Jesus nos deu uma orientação muito específica, a gente vai falar disso, tá? Um grande engano, né, e que muitas das vezes a gente acaba caindo, é se achar forte demais. Né? Então, tipo assim, a gente lembra logo daquela, estava lembrando aqui daquela passagem, que fala assim, bem-aventurado os que não viram e creram. Beleza, a gente pega esse versículo, poxa, que lindo. Mas se você pegar o contexto desse versículo, que é aquela passagem de Tomé, que Tomé só acreditou porque ele viu as chagas de Jesus, viu Jesus ressuscitado. Aí você pensa na vida dele, poxa, ele era um discípulo. Ele andou com Jesus. Ele viu Jesus ressuscitando, ele viu Jesus curando, ele viu Jesus fazendo coisas que ninguém nunca tinha feito assim, sabe? Então, tudo que ele vivenciou ali, depois disso tudo, Jesus falou o que ia acontecer, tudo mais. Mesmo depois de Jesus ressuscitado, ele não acreditou. Então, tipo, aí você pega assim, calma aí, o cara ele fez a melhor escola de teologia do mundo, que foi direto com Jesus Cristo, e a pessoa não creu, sabe? Então você vê que, cara, se Tomé, que estava ali do lado, ele só acreditou porque ele viu, quem somos nós? Ele estava ali, o contato dele era eu e você aqui, ó, era ele com Jesus, aprendendo diretamente da boca de Jesus. Agora imagina, agora você pensa o que significa isso? Jesus falando diretamente com você, e mesmo assim, Tomé precisou ver para quê? Então, um dos grandes enganos, onde você vê muitas e muitas pessoas caindo, é muitas vezes se achando forte demais. Não simplesmente se achando fraco. Lógico, tem aquelas pessoas que se acham tão fracas, aí o inimigo percebe que ela tem essa estima baixa, isso, né? Aí vai te atacar na sua estima baixa. Já tem aquelas outras pessoas que se acham super soberbas. Né? Não porque eu sei tudo, porque eu praticamente não preciso aprender nada, porque eu estudei isso, né? Tem aquela soberba, o inimigo vai trabalhar em cima da sua soberba. Que aí quando você tiver uma queda, sua queda vai ser muito pior. Sim. Por isso que você vê muitas vezes pessoas aí que estão no auge, daqui a pouquinho cai e não se levanta mais. Tem uma dificuldade absurda de se levantar. Eu lembro que quando eu fazia aula de música com um determinado baterista, ele tocava com um determinado artista, ele falou isso pra mim, cara, você não tem noção de como que é esse camarada atrás disso tudo que você vê. Atrás do CD, atrás do DVD, atrás do púlpito. Ele é uma pessoa super soberba, daqui a pouquinho o Senhor vai tirar ele da mídia. E não deu outra. Depois de um tempo, daqui a pouquinho o camarada sumiu, simplesmente sumiu. Você ouvia falar assim, aí de vez que você fala de uma ou outra música da pessoa. Então você vê que muitas das vezes, por mais que a pessoa seja uma bênção, por mais que a pessoa de repente tenha um ministério lindíssimo, temos que sempre transferir toda a responsabilidade para Deus. Independente da nossa força, independente da nossa fraqueza. Tudo vem de Deus, porque a nossa batalha não é contra carne nem sangue. Né? A gente fala pra caramba sobre isso, mas a gente precisa viver isso. Exato.
E assim, a gente precisa entender que se a gente precisa reconhecer que a gente tem alguma fraqueza. E não fingir que ela não existe. Fingir que essa fraqueza não existe em nós não nos ajuda. Muito pelo contrário, torna a gente vulnerável, tá? Então, quando eu sei que eu tenho uma fraqueza, eu reconheço isso, eu entendo isso, né? E eu começo a pedir a Deus graça e a trabalhar em cima dessa fraqueza, aí vai ser mais fácil de eu resistir ao diabo quando ele vier me tentar, né? Qual é a maior estratégia de Satanás para poder atingir a humanidade? Fingir que ele não existe. Já reparou isso? Né? As pessoas, geralmente tem gente que fala assim, e que história de diabo o quê? Diabo não existe, gente. Isso é coisa da cabeça dos outros. Que diabo existe o quê? Né? E ele está adorando isso. Por quê? Porque ele pode agir livremente. Né? Ele faz o que ele quiser e a culpa nunca vai ser dele, porque ele não existe. Né? Então, assim, e é mais fácil para as pessoas serem atingidas ignorando o fato de que o diabo não existe, sabe? Então, da mesma forma que a gente não pode ignorar que Satanás, o diabo e seus anjos não existem, a gente também não pode ignorar que a gente tem uma fraqueza. Quando a gente reconhece isso, é mais fácil lidar com isso, amém? Não é uma questão assim, se eu reconhecer minha fraqueza... as pessoas vão achar que eu não sou nada. Não, não é isso, porque cada um tem a sua, né? Cada um sabe onde o calo aperta. Então, assim, é saber lidar com isso. Jesus vai nos ensinar a lidar com essa nossa fraqueza. E aí, a gente lidando com ela, ele vai mostrar pra nós qual a estratégia que a gente precisa ter pra lidar com essa fraqueza, pra gente não cair fácil. Isso não quer dizer que também, gente, que a gente nunca vai cair de novo, né? Mas você vai se policiar mais, você vai ter mais cuidado, né? Então, quando você perceber que você está sendo tentado, você, opa, peraí, tem alguma coisa estranha acontecendo, você vai ficar alerta, que é isso que Jesus fala para nós, né? Que a gente deve ficar alerta, entende? Então, a batalha espiritual é uma batalha no mundo do espírito, mas fisicamente falando é uma batalha de inteligência, ok? A gente não deve pegar a Bíblia, ler a Bíblia, mas também não agir com inteligência. A gente tem que ser inteligente. Porque se a gente deixa a nossa mente livre, leve e solta e só lê a Bíblia, mas não pratica e larga pra lá, a gente vai cair fácil, né? Então eu não digo que é só ler a Bíblia, ler a Bíblia, tudo que acontece de tentação ali como exemplo para nós, mas entender aquilo. Muitas vezes lendo a palavra, a gente vai ver pessoas passando por situações ali na palavra que acomete a gente. Né? A gente vai se identificar e falar assim, poxa, eu sou igual esse fulano aí, a minha tentação, a minha fraqueza é isso, né? E aí você vai aprender a lidar com isso. Jesus vai te ensinar a lidar com isso, amém? E aquilo também, a gente também tem a humildade de muitas vezes também pedir ajuda. Sim. Pedir ajuda, né? Porque muitas das vezes a gente, não, eu vou passar por isso sozinho, eu tenho que me virar sozinho. A síndrome do super-homem que não existe. Pois é. Pois né? Então, porque às vezes a tentação, gente, a fraqueza que a gente tem, algumas pessoas vão ser orientadas e vão conseguir lidar com aquilo a vida toda. Outras pessoas vão ter mais dificuldade de lidar com aquilo, né? E normalmente a primeira coisa que Satanás põe na nossa cabeça é coisa feia, que vergonha. E aí você fica com vergonha daquilo e não procura ajuda quando você precisa. E pra ele é tudo o que ele quer, entendeu? Que você continue com vergonha, guardando aquilo lá no porão do coração, e ele vai continuar agindo livremente, fazendo o que ele quiser, perturbando a sua vida, e você escondendo uma coisa que poderia ser liberto, né? Poderia queimar essa etapa, acabar com essa etapa, tá bom? Então a gente falou de tentação, que é uma das estratégias que Satanás usa para nos se opor contra nós. Agora a gente vai falar da outra, que é a rebelião, ok? Vamos falar agora da rebelião. E ele é perito em rebelião, tá? Ele sabe muito bem o que é rebelião, porque ele é um rebelde. Vamos lá, no dicionário fala o seguinte, que rebelião é o ato ou efeito de rebelar-se, oposição à autoridade ou poder dominante. Então tá, é oposição a um poder dominante. Quando você aceita Cristo, o poder dominante na sua vida é Cristo, é Deus. Então o diabo vai querer fazer você se rebelar contra esse poder dominante, tá? Que é Deus, que são as suas leis,
que é a sua palavra. Então ele vai fazer você querer se rebelar contra isso. Ele vai tentar duas coisas, a tentação e a rebelião, tá bom? E a gente vai falar sobre rebelião agora um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais. Quando transgredimos as leis de Deus, nos tornamos rebeldes, opositores a Ele, rejeitamos a Deus e nos sujeitamos automaticamente à vontade de Satanás. Então, foi o que eu falei aqui antes, ele é um rebelde. O que ele quer fazer conosco na batalha espiritual? Nos tornar como ele, nos tornar rebeldes. Ele nos tornando rebeldes, ele sabe que a gente vai atrair maldição sobre nós, tá? E de que forma eu me rebelo? A palavra de Deus diz para eu seguir a minha vida de uma determinada forma e eu simplesmente não aceito. Não, Deus está errado, não quero fazer isso, né? Deus fala que você fazer uma determinada coisa é errado, né? E você fala assim, eu acho que isso não é errado. Não acho que seja errado, não. Não, acho que cada um pensa como quer. Pronto, já se rebelou. Né? E é justamente isso que ele quer. Levar você ao relativismo. Né? Isso pode ser ruim para fulano, mas para mim não. E começa a arrumar desculpas para se rebelar contra o mandamento. Né? E a Bíblia ela é muito taxativa. Né? O Senhor, quando ele colocou leis ali na Bíblia, para a gente seguir, é aquilo ali. E ponto final. Né? A Bíblia não tem essa questão de, pode ser que se você fizer isso, né, de repente... Não, a Bíblia não é assim. A Bíblia ela é taxativa. Para o que é errado, ela vai dizer que é errado, não faça. Para o que é certo, ela vai dizer que é certo, faça. E ponto final. Não adianta tentar relativizar. Não, né? não dá. Não dá para relativizar, né? E aí muita gente está perdendo batalhas espirituais por conta disso, tá? Por quê? Porque acha que eu posso fazer isso, não tem problema, né? A Bíblia diz para eu fazer, mas também não é assim, não, né? Também não é desse jeito, né? E aí a gente acaba ficando numa situação complicada porque a gente se torna um rebelde. E a rebeldia lembra a Deus de alguém que foi rebelde um dia lá no céu. Né? Lembra muito. Conforme lá em Isaías, no capítulo 14, versículo 14, que fala o que aconteceu com Satanás no céu, tá? A grande questão também, gente, a gente poder entender essas situações e compreender que muitas das vezes a gente precisa de ajuda de Deus, muitas das vezes ajuda do próprio irmão. A gente comentando sobre isso, eu lembrei de um rapaz que eu dava aula de música para ele, e que ele... geralmente eu viro muito amigo dos meus alunos, né? A gente conversando e tudo mais, tá? E ele comentando para mim sobre os ganhos dele. Ele ganhava 9 mil reais por mês. Eu falei, poxa, cara, que legal, que não sei o que. Ele, não, porque eu tenho apartamento, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Mas, cara, eu vou te confessar uma coisa. Chega final do mês, não sobra um centavo. Sabe, eu olhei pra ele assim, eu pensando, eu falei, cara, eu queria só metade do que você... E tipo, não sobrava nada. Nada, ou seja, ele tinha uma dificuldade tão grande nessa parte financeira, que acaba sendo... Ainda mais hoje com tempos de pandemia, pois é, né? uma situação que muitas pessoas passam. Né? Então, ele comentando isso, eu falei, cara... Ele, tá, com o que você gasta? Ele começou a falar, cara, eu gasto no plano de saúde. Ele falou mais tanta coisa, algumas coisas boas, mas outras coisas supérfluas. Aí passou um tempo, eu falei, aí, cara, como é que você tá? Que não sei o quê. Ele falou que estava com um negócio, com uma ação na justiça, que ele estava para ganhar um dinheiro. Eu falei, aí, cara, aquela situação na justiça, conseguiu, cancelou aquelas bobeiras que você paga à toa, cara. Ele, cara, não, pior de tudo. Ganhei o negócio na justiça. Eu falei, é mesmo? Ganhou quanto? 100 mil. Eu estou pensando assim, 100 mil. 100 mil, cara. Ele, Falei, tá, e aí? Pô, já gastei tudo. Falei, cara, como que... Eu falei, tipo assim, cara, eu entrei em desespero. Como que você gastou 100 mil, cara? Como? Ele, eu comprei um carro, comprei uma moto, sabe, só coisa assim. Falei, tá. E aí? Ele, cara, com o carro e a moto tive que inteirar ainda. Eu comprei o carro tal... E a moto tal, deu 111 mil. Então aqueles 100 que ele ganhou já foi pouco. Sabe? Eu falei, cara, mas pra que você quer isso tudo? Eu falei, cara, não sei. Acabei comprando. Então, tipo assim, eu falei, cara, você precisa de uma pessoa do seu lado para te ajudar nessa parte financeira. Que é nítido que você tem uma fraqueza nisso.
E mediante essa sua fraqueza, você acaba colocando os pés pelas mãos e você fica nessa prisão espiritual por resto da sua vida. Você precisa se livrar disso. Porque a vida que você... Era para você ter uma vida muito melhor do que você tem, cara. Volta para Jesus, sabe? Se coloca na presença de Deus, faça a sua parte, sabe? Cara, sai fora disso. Pede Deus ali para tomar conta da sua vida, ter direção. Então, ou seja, o problema dele era financeiro. O problema dele não era sexual, o problema dele não era, né, não era nada disso. O problema dele era especificamente financeiro. E mediante esse problema financeiro que ele tinha, o inimigo brincava com ele. Então, ou seja, pegou ele, colocou ele numa redoma e ele não saía mais. Entendeu? Então é aquilo, muitas vezes a gente entender, muitas vezes nós temos essa redoma, que é a nossa fraqueza, e que o inimigo ele vai querer fazer o que com você? Ele vai querer te prender nessa redoma. Ele vai olhar para você, pô, sua fraqueza é isso? Então ele vai vir por aqui com essa fraqueza, vai vir por aqui com essa fraqueza, e o único que pode te libertar é o quê? É a potente mão de Deus. Só ela, não é você. Então, muitas das vezes, nós precisamos disso. Precisamos reconhecer isso diante de Deus para que a gente possa ser livre. Gente, olha só, depois vocês dizem pra nós se vocês estão conseguindo nos ver direitinho, tudo tranquilo, tá? Porque aqui fechou tudo. Então, se vocês conseguirem ver, tá ótimo, a gente continua assim mesmo, tá bom? Deixa eu ver aqui quem tá falando com a gente. Com medo do julgamento. É isso aí. O que acontece, gente? Quando a gente fala de fraquezas, de cada um ter suas fraquezas, dos problemas pessoais que cada um tem, né, a gente fala, a palavra de Deus diz o seguinte, que a gente deve confessar, né, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, né, e fala também para que a gente confesse os nossos pecados uns aos outros. Eu sempre fui a favor da questão da confissão, né, de você ter uma pessoa de Deus onde você possa confessar aquilo para ela e você ser livre disso. Aí muitas pessoas já chegaram para mim e disseram assim, mas irmã Dayana, você não sabe o que você está falando. Hoje em dia não dá para confiar em ninguém. Hoje em dia a gente não pode confiar em ninguém, é difícil. Nem na igreja dá para confiar em ninguém, não sei o quê. Só que é o seguinte, por conta, né, de alguns elementos, algumas pessoas que a gente sabe, né, que não se deve confiar, isso não a gente não pode generalizar, ok? A gente não pode generalizar porque existem pessoas, sim, que a gente pode confiar. Então, vamos lá. Se eu tenho uma fraqueza, eu não consigo lidar com aquilo, eu preciso de ajuda. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, Senhor, me orienta. Porque se eu for procurar alguém para conversar, eu posso procurar a pessoa errada. E aí a pessoa, em vez de me ajudar, vai explanar minha vida para todo mundo. Né? E é isso que não deve acontecer. Então, Senhor, me orienta. Me mostra alguém que eu possa confessar isso, para que eu possa ser livre, né? E a gente tem que fazer isso, ok? Quando o Espírito Santo traz a nós a luz do que é a nossa fraqueza, quando ele traz para nós a luz do que é e que a gente precisa ser tratado naquilo, é porque a luz vermelha já está acendendo e a gente precisa lidar, tratar aquilo, ok? Então, para a gente não cair no erro, nem nas ciladas do diabo, porque ele é bem astuto, né? E ele pode usar esse momento para querer te ferir mais ainda, o que nós devemos fazer? Nós devemos buscar a orientação do Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre alguém que possa conversar comigo, que possa ouvir o que eu tenho para dizer sem me julgar, ok? Sem me julgar, me ouvir, me orientar e me ajudar a lidar com esse problema que eu tenho, com essa fraqueza. Eu preciso de alguém. E com certeza, queridos, o Espírito Santo vai fazer isso, né? Ele não vai deixar a gente ser enganado, ok? Eu digo isso por experiência própria. No meu caso, o Senhor até me tirou do estado. Né? O Senhor me tirou do estado do Rio para fazer isso. Mas foi bênção, né? E tipo assim, todos nós temos alguma coisa que a gente precisa resolver na nossa vida, ok? A gente pode tirar um dia, porque esse assunto ele é muito extenso. A gente pode, de repente, ver uma outra aula ou alguma outra coisa, né? Para a gente falar sobre prisões espirituais. É importante, isso é muito importante a gente falar sobre cadeias e prisões espirituais. Mas numa outra situação, porque o assunto é muito amplo, tá? Então, assim, a gente muitas vezes não vai conseguir lidar com problemas de tentação sozinhos. A gente vai precisar de ajuda, tá
bom? Essa é a questão. Ajuda de Deus, claro, e ajuda espiritual de algum irmão, alguma pessoa idônea, uma pessoa santa, uma pessoa separada para nos ajudar com aquilo, tá bom? E aquilo, como a Bíblia fala que nós não somos dessa terra, somos cidadãos do céu. Só que muitas das vezes nós colocamos o céu tão distante quanto ele é. Você olha para as estrelas, realmente, é muito longe. Então, se a estrela é longe, o meu Deus está mais longe ainda. E muitas vezes o Senhor quer o contrário, que você atraia Ele para perto de você. Senhor, eu estou passando por uma dificuldade, sabe? Aquilo de você conversar com Deus como se estivesse conversando com uma pessoa. Ele quer que você comece a atrair essa espiritualidade também. Porque a nossa, conforme a própria palavra de Deus diz, né, que como seres espirituais, nós precisamos ter esse contato espiritual com Deus. Deus não é carne, Deus não é um ser aqui que você vai tocar nele. Mas aquilo, precisamos trabalhar o quê? De fé em fé. Como que nós vamos fazer isso? É começando a utilizar essa intimidade com Deus, buscando essa intimidade com Deus. Precisamos dessa intimidade, precisamos buscar isso, sabe? Se aproximar de Deus. E assim, gente, a gente vai começar, vamos ler algumas coisinhas aqui pra gente dar continuidade, tá? Vamos ver aqui. Falando de julgamento. Sim, medo de julgamento do homem, né? Infelizmente isso acontece. Infelizmente, não deveria, mas acontece. Mas existem pessoas boas ainda, existem. Quando o cristão perde o foco de Cristo, começa a achar que tudo na igreja está errado, ou que isso ou aquilo não é pecado. Aí começa a se rebelar fazendo a vontade do inimigo. Depois não sabe porque vive na tribulação. É isso aí. Né? A rebelião traz para nós tribulação. Né? A nossa vida começa a ficar atribulada por conta da rebelião. A gente está vendo aqui, agora tá ok. Né? É pra gente que não tá aparecendo mesmo a nossa imagem. Mas se para você está... Aí fica assim mesmo. Vamos lá. Regina Célia Paz, minha amada. O meu problema é que eu tive uma fraqueza, fiz uma coisa que não é de Deus e há muitos anos sei que Deus já me perdoou. O problema é que eu não me perdoo. Isso me prejudica espiritualmente. Sempre acho que não mereço o amor de Deus e acabo me afastando. Isso daí, Regina, é mais comum do que você imagina, né? Você faz uma coisa, se arrepende, pede perdão a Deus, né? Mas a sensação que você tem é de que você não foi perdoado, né? Isso é mais comum do que você imagina. Muita gente passa por esse tipo de situação, né? E aí, por conta disso, isso traz afastamento. Percebe que como essa questão de você você pediu perdão a Deus, mas você não se sente perdoado, né? E aquilo ainda fica martelando na sua cabeça, te afasta de Deus. Você percebe que isso não é de Deus? Porque o que é de Deus não vai te afastar de Deus, vai te aproximar de Deus, né? Então, esse tipo de pensamento e de sentimento não vem do Senhor, né? Pode ser, sim, algo que precisa ser tratado profundamente, tá? A gente só aproveitar, a gente faz até geralmente aquela pergunta, né? Você conhece alguém que é digno de salvação? Aquela pessoa que você olha assim, poxa, fulano de tal, aquele ali não tem nenhum pecado. Não tem nenhum pecado, sabe? Então aquela pessoa ali é a pessoa perfeita. Né? Se faz essa pergunta, você conhece alguém que seja assim? Alguém que mediante a sua vida, sua trajetória de vida, merece ser salvo? Não. Nenhuma pessoa. Ninguém. Então, ou seja, isso é o quê? É pela graça de Deus. Aquele amor que nós não merecemos. A gente tem que entender isso. Jesus morreu na cruz por causa de quê? Porque nós não conseguiríamos se auto-salvar. Então Jesus foi o quê? O sacrifício de cara, aquele que foi lá e morreu por nós, para que através dele nós possamos ser salvos. Então, tipo assim, quando você consegue entender isso, Senhor, peraí. Então, se eu não consigo me salvar, por que então que eu estou com essa dúvida? Por que então que eu estou me acusando tanto? Então, é aquela situação daquelas pessoas que bebem e fumam. Já viu? O que elas geralmente falam quando você chama ela para vir para a igreja? Primeiro eu vou parar de beber, primeiro eu vou parar de fumar e depois eu vou. Bem isso. Ou seja, vou me santificar para poder ser salvo.
Nenhum homem é capaz de se santificar sozinho, sem tem Jesus. como. Né? Não Nenhum tem homem como. E assim, a gente sabe que hoje em dia, né, a gente, ao longo da caminhada cristã, a gente vai lidar com vários tipos de pessoas, né? Falou aqui, eu tenho que aprender a olhar só para Jesus, não muito para o homem. O que acontece? A gente, eu e Franklin aqui enquanto casal, né, a gente já passou muitas situações onde que se a gente não tivesse firme em Jesus, a gente culparia Deus e o mundo, né? Pelo que a gente passou. Então, hoje, por exemplo, né, se eu guardasse essa situação de ficar olhando muito para o que o ser humano fez por mim, fez comigo, né, com que algumas pessoas fizeram comigo e com ele, hoje eu não olharia para muita gente, não falaria com muita gente, Nem na né? igreja estaria. Acho que nem na igreja a gente estaria, né? Mas a luta que a gente passou trouxe para nós, o Senhor nos trouxe a maturidade de entender que nunca, nunca a gente deve esperar sempre coisas boas do homem, de qualquer homem que seja, por melhor pastor, por melhor irmão, por melhor presbítero, por melhor bispo, por melhor pessoa que seja no mundo, né? A gente não pode só esperar coisas boas. A gente tem que ter em mente o seguinte: assim como eu sou falho, aquela pessoa também é. Então aquela pessoa é uma pessoa muito boa, mas ela, uma vez ou outra, ela pode me decepcionar. Ela vai me decepcionar, ela vai fazer coisa que eu não vou gostar, e eu vou ficar chateada, depois eu vou perdoar, depois a gente vai esquecer, depois... Ao longo da nossa vida, isso vai acontecer direto. Então, se o Senhor não prepara a nossa mente para entender, né? Se a gente não der esse espaço para o Espírito Santo, fazendo uma metanoia em nós, né? Que é mudar a nossa mente, o nosso entendimento, que a gente perceba que o homem, ele não é nosso arrimo, o homem ele não é a nossa ajuda total, né? O homem, ele é só um instrumento que Deus usa, e que como instrumento, ele pode ser bom uma hora e falho em outra, né? Por quê? Porque nós mesmos não somos lá essa coisa, né? A gente, às vezes, se pega pensando assim, nossa, como é que eu fui capaz de fazer um negócio desse? Né? Então, imagina os outros. Os outros também têm seus defeitos. Então, queridos, enquanto a gente estiver aqui em corpo mortal, né, enquanto a gente não for glorificado, né, não for arrebatado, a gente vai ter muita decepção. Vai, né? Mas se a gente estiver com os nossos olhos em quem nós devemos estar, né? Nosso alvo é Cristo, né? Eleva meus olhos para os montes. A gente cansa de falar isso, né? Mas o nosso olho tem que levantar as nossas cabeças. A nossa salvação vem de lá de cima, não vem de homem nenhum. Embora Deus use homens e mulheres de Deus para nos ajudar em muitos momentos da vida, né? Mas isso não quer dizer que aquela pessoa é uma pessoa que nunca vai errar, com você ou com qualquer outra. Vai errar, porque é ser humano. Infelizmente, é o que acontece, né? O ser humano é imperfeito e sempre vai ser. E é bom que o ser humano seja imperfeito, porque senão ele ia se achar o supra-sumo, né? Se sendo imperfeito, tem gente que se acha a rainha ou o rei da cocada. Com certeza, né? Vocês conhecem alguém assim. Imagina se fosse perfeitinho. Perfeito, só Jesus, né? Só ele. E a gente, querido, nós estamos lutando nessa batalha espiritual para entrar no céu. O que a gente está fazendo, né? Uma hora a gente se irrita, e aí depois a gente ama, e depois a gente odeia, e depois, sabe? A gente passa por isso. O nosso processo da vida vai ser assim, não tem jeito, até Jesus voltar, né? O que a gente não pode é desistir da nossa caminhada, amém? Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Teve gente que chegou agora, né? A paz para quem chegou agora. A gente está tentando caçar aqui, tá, gente? Quem chegou agora. Deus chama os doentes, tá bom? Então, isso. É bem isso aí mesmo. Isso aí. A igreja, ela vai ser aqui na Terra, um eterno hospital, né? Um monte de doente dentro, precisando ser curado todos os dias, todos os momentos, né? A gente é assim. Sendo né? que é aquilo. Deus chama os doentes para quê? Para que sejam curados. Exatamente. Entendeu? Mas a grande questão é o quê? Que muitas vezes a pessoa também não quer ser curada. Não, eu vou continuar com essa mesma coisa. Por mais que você fale, eu vou continuar da mesma forma. Aí você vê muitas das vezes, você vai num culto,
Seja num culto, seja numa escola dominical, Sim. seja onde for. Aí tem aquela palavra que fala ao seu coração, já viu? É realmente, cara, aquela palavra, como aquela palavra falou ao meu coração. Amém. Glória a Deus. Depois daquela palavra, o que você fez para mudar? Nada. Ou seja, você tem que quer continuar sendo doente. Entendeu? Essa é a grande questão. É isso que muitas das vezes, essas cadeias que nós muitas vezes estamos e que o Senhor quer nos livrar, muitas vezes a gente não quer sair. Esse também é o grande problema. Nós precisamos ter esse tipo de atitude. Senhor, eu estou passando por isso, preciso de ajuda. Aí o Senhor, ele vem com ajuda, ele te ensina a solução, só que agora é o quê? Você tem que começar a agir também, para você conseguir sair disso. Hoje a gente trouxe esse resumo aqui de batalha espiritual, de mais ou menos o que é uma batalha espiritual para vocês, para isso, para você entender. Realmente, então isso que eu estou passando é uma batalha espiritual. O que eu preciso agora para eu vencer essa batalha espiritual? É pelas minhas forças? Não. Sabemos que não é simplesmente pelas nossas forças. Precisamos fazer alguma coisa? Sim. Não é simplesmente, é pela graça, e pela graça vai ser, quando o Senhor quiser, Ele me livra, quando o Senhor quiser, Ele faz alguma coisa por mim. Não. Você tem que fazer a sua parte, porque o Senhor ele já demonstrou para a gente de todas as formas possíveis e imagináveis que Ele está fazendo a parte dele. Mas a gente precisa começar a caminhar, a gente precisa fazer alguma coisa. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui interessante. Nilda falou uma coisa aqui, né, que todos nós estamos sujeitos a errar muitas vezes e que não podemos não se arrepender dos erros. E aí ela traz aqui embaixo o exemplo de Davi, né? Que Davi errou muito e errou feio, né? Muitas vezes. Mas ele tinha um coração adorador e sempre contrito. Agora, deixa eu dizer uma coisa importante. O que a gente, às vezes, como cristão, perde a noção é do seguinte. Deus está disposto a nos perdoar? Está. Deus está disposto a nos transformar? Está. Deus está sempre disposto. Só que existe uma coisa muito importante. A pessoa rebelde, ela não tem um coração quebrantado. Geralmente quem é rebelde também é soberbo. E quem é soberbo não quebranta o coração. E Jesus não trabalha em coração duro. Jesus só trabalha em coração quebrantado. Por que Davi foi restaurado? Por que Davi, Deus perdoou Davi pelas atrocidades que ele fez? Né? Ele era assassino, adúltero, um monte de coisa. Mas por que Deus perdoou Davi? Davi tinha algo na vida dele que muitas vezes falta em nós. Né? Davi tinha um coração quebrantado. Davi sabia reconhecer os seus erros. E é isso que Jesus procura. Se a gente vê a história de Jesus, onde ele andou, curou, libertou, sarou as pessoas, né? Os evangelhos lá contam a história de Jesus, de cura e de milagre. Você via que para algumas pessoas, o Senhor perguntava, o que você quer que eu te faça? Né? Ou então Jesus perguntava, você quer ser curado? Por quê? Porque Jesus precisava saber se aquele coração, né, a pessoa mesmo precisava saber para ela que o coração dela realmente estava entregue e quebrantado, tá? Aí, esses dias a gente estava até vendo a novela Jesus, né? Aí passou Jesus lá no tanque de Betesda curando aquele menino, né? O paralítico. Aí Frank até comentou assim, por que Jesus não curou logo todo mundo que estava ali? Né? Aí eu falei, realmente, ele não curou. E ao longo da caminhada de Jesus, ele não curou muita gente. Muita gente não foi curada. Por quê? Porque ele não queria? Não, porque Deus não vai agir, gente, em pessoas que não têm um coração quebrantado. Jesus não está aqui para medir força com a gente, né? Ele não enfia o pé na porta do nosso coração para entrar, né? O Espírito Santo é doce e educado. E ele nunca vai nos obrigar a amá-lo. Tá bom? Então, Deus age na nossa vida? Age, mas principalmente Deus age na vida daquele que tem um coração contrito. Essa era a diferença de Davi. Davi tinha um coração quebrantado. Na hora que ele errava, ele reconhecia o erro dele, ele chorava, ele se lamentava, né? Ele colocava para Deus a alma dele para fora e contava as mazelas que ele tinha dentro dele. Isso é um coração quebrantado. Né? Aí o coração quebrantado, Deus entra e trabalha, como fez com Davi. O Senhor não rejeita, né? O Senhor não rejeita. Né? O que a gente vê muitas vezes são pessoas em situações diversas, gente. No mundo inteiro a gente vê isso, no nosso dia a dia a gente vê isso, no lugar que a gente trabalha, né? Que são o quê? Pessoas
que estão passando situações horríveis, né? No meu trabalho, então, às vezes eu vejo pessoas com situações horríveis. Mas a pessoa não tem um coração quebrantado. Né? Ela tá num problema sério, mas ela quer permanecer daquele jeito se fingindo de durona. Isso é coração quebrantado? Não é. Entendeu? Então Deus não vai agir, entende? Então até quando a gente prega Jesus para as pessoas, é complicado isso, porque você vai ter pessoas que vão ouvir você e tem pessoas que vão virar as costas para você e vão dizer, não quero saber disso não. Por quê? É o coração, né? Jesus não trabalha em coração duro. Não trabalha. A pessoa tem um coração duro, o Senhor nem mete a mão. Né? A pessoa tem que quebrantar o coração para Jesus trabalhar. Amém? Isso é muito importante. Irmão Gilmar falando aí. Irmão Gilmar também, né? Somos instrumentos de Deus, mas temos que nos afinar. É isso aí, né? A gente tem que agir de acordo com... fazer a nossa parte. Né? A gente faz a nossa parte e aquilo que a gente não consegue fazer, quem faz é o Espírito Santo. Amém? Perfeito. A gente faz o que a gente consegue. Né? Tem coisas que Deus vai falar que é você que tem que fazer. Que sou eu que tenho que fazer. E tem coisas que Ele vai dizer assim, calma que eu dou conta. Porque Ele sabe que é coisa que a gente não vai conseguir resolver. Né? A gente sempre dá o primeiro passo para resolver algumas coisas. O segundo passo que é mais difícil, ou o terceiro que seja mais difícil, aí o Espírito Santo entra com a ação. Mas a gente tem que dar esse primeiro passo. Amém? E você tem situações até um pouco mais complexas. Né? Você estava falando, lembrei daquela passagem de Daniel. Eu gosto muito de Daniel, eu sempre lembro de Daniel. Lembro daquela passagem de Daniel, onde ele estava orando e jejuando. E o anjo veio até ele. E o que o anjo fala? Desde o momento em que aplicaste o vosso coração. Ou seja, Daniel fez um jejum de 21 dias e depois o anjo veio. Mas o que o anjo falou? Desde o momento do dia em que aplicaste o vosso coração. Ou seja, mediante aquilo que Daniel fez, o anjo veio. Aí depois o anjo ele conta uma história extremamente espiritual. Mas eu estava vindo, mas o príncipe do reino da Pérsia veio lutar contra mim, aí eu tive que chamar Miguel. Ou seja, teve uma batalha espiritual tão absurda, tão grande, que ele nem imaginava, que a gente não tem nem noção do que era, enquanto para Daniel era o quê? Ele estava simplesmente ajoelhado orando. Ele, estou orando e jejuando, aquele jejum de Daniel. Então Daniel ele não tinha noção do que estava acontecendo. Ele só ficou sabendo depois que o anjo chegou e falou para ele. Assim, muitas das vezes, nas nossas vidas, a gente acha, não, estou só orando. Mas você não tem noção de o que está acontecendo no mundo espiritual. O que aquilo ali vai transformar a sua vida. Entendeu? Então, nós precisamos também valorizar isso. Valorizar a nossa oração, valorizar o nosso jejum, valorizar a nossa leitura, saber que é muito além do que simplesmente aparece para a gente. De repente você está aqui, beleza, tem uma Bíblia aqui, Jesus não deixou um conselho, tá legal. Você leu ali, beleza, acabou naquilo ali. Mas o que aquilo ali influencia no mundo espiritual é muito além do que nós podemos entender. É nesse sentido, muitas das vezes nós falamos o seguinte: poxa, Deus sabe, Deus está agindo. Mas como que Deus está agindo? Cara, não sei. Mas que tem algo muito além das nossas forças, muito além do nosso entendimento, nós temos que compreender isso. E essa parte, quem vai fazer isso? É o próprio Senhor. É onde você não tem como. Beleza. Agora eu vou lutar contra o demônio, não sei das quantas. Cara, você não tem força para isso. Você não tem força, não adianta. Quem vai entrar nessa luta? Aí Deus vai lá, não, calma aí. Isso daí não é contigo, isso é comigo. Isso daí não é com você. A sua parte agora é o quê? É orar, é jejuar, é fazer a sua parte. Essa outra parte da batalha já é com Deus. Por isso que nós temos o quê? Que todo dia está o quê? Se preparando, se fortalecendo para isso. Então, assim, para a gente fechar, né? Porque já são 11h09, para a gente dar um apanhado e fechar, né? De que forma a gente vence essa batalha, né? Tá, eu já sei que existe uma batalha espiritual, eu já sei que existe um demônio lutando contra mim, se opondo contra mim, e para ele se opor contra mim, ele vai usar a tentação, ou ele vai usar a rebelião, para poder vir contra mim, me fazer pecar diante de Deus. E o que eu faço nessa situação toda? Porque eu sou humano, eu sou, em vista de um demônio, eu não sou nada, né? Eu não tenho o poder que ele tem. Primeiro, a gente tem o Espírito Santo, né? Que Jesus disse que ficaria conosco, né? Sempre conosco. E tem um versículo em Mateus, no capítulo 26, versículo 41,
que Jesus dá uma instrução para os discípulos quando Jesus vai orar e eles dormem, né? E aí Jesus dá uma instrução que vale para nós. Ele fala assim: vigie e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, primeira coisa que ele não fala para orar antes, ele fala para vigiar. Então a gente tem que estar atento. Foi o que eu falei da questão da inteligência. A gente tem que agir com inteligência. Agir com inteligência é estar atento, é estar vigilante, né? Isso é estar vigilante. Não é deixar a sua mente adormecida, amortecida. Não, você tem que estar ligado. Tem que ficar ligado. Então é vigiar e orar. Por que que você deve orar? Porque se estiver acontecendo uma situação estranha no mundo espiritual que você não saiba, Deus vai te mostrar. Como fez com Daniel, tá? Então é vigilância, inteligência, atento, né? Se conhecendo e conhecer a Deus. E orar, que é onde Deus fala conosco e revela aquilo que a gente não consegue ver. É por meio da oração, tá? Para que a gente não caia em tentação. Então, quando a gente vigia e ora, Deus avisa pra gente onde estão as ciladas. Ok? E aí a gente não cai em tentação. É isso que acontece, tá? O espírito está pronto, ou seja, nós somos seres espirituais. Então o espírito, Deus e o espírito ali, ligadinhos. Mas a carne, que é essa casca aqui, é fraca, né? Que foi o que a gente falou. Das nossas, cada um tem sua dificuldade, cada um tem a sua fraqueza. Então a carne está fraca. É fraca por isso, tá bom? Então a instrução de Jesus é: vigiem e orem. Tá? Vigiar não é você ficar andando desconfiado de tudo e de todos, não, tá? Vigiar é: opa, eu tenho um problema, eu tenho uma fraqueza, não posso dar mole nisso, eu preciso estar ligado, porque toda hora o diabo tá tentando me fazer cair, eu não posso cair, né? E você tem que estar ligadão. E orar, que é onde Deus revela a sua vontade para nós, por meio da oração. E revela também as ciladas do diabo contra a nossa vida, né? Pra gente ir contra aquilo, vamos dizer assim. Ó, tem um comentário aqui, eu queria pegar esse comentário e utilizar ele como exemplo. Volta lá, você tirou. Ó, ainda sou fraca, vírgula, não consigo jejuar. Vamos lá. Ainda sou fraca, eu não colocaria vírgula, colocaria ponto. Por que ponto? Glória a Deus, você está reconhecendo que você é fraca. Já é tipo assim, já é um passo absurdo. É um reconhecimento. A gente né? reconhecer que a gente é fraco. Quando a gente reconhece diante de Deus que a gente é fraco, Senhor, eu sou fraco. Senhor, opa! Vou colocar de uma forma assim, parece que liga uma luzinha no céu. Opa, ó, fulano reconheceu, Senhor. Sabe um anjo chega assim, Senhor, olha lá. Fulano reconheceu que é fraco. Ou seja, dependente de Deus, né? Você é completamente dependente de Deus. Então, eu creio que automaticamente Deus já se alegra disso. De ver isso. Opa, calma aí. Então, aí tá. Agora, o que eu posso fazer com essa fraqueza? Eu tenho que começar a ter o quê? Eu tenho uma caminhada. A grande questão é muitas das vezes a gente não entender que a gente tem que caminhar, nem que seja devagar. Né? O que eu estou querendo dizer com caminhar devagar? Ah, eu queria tanto jejuar uma semana. Ou jejuar 12 horas, jejuar um dia inteiro, como alguns conseguem fazer. Eu não consigo jejuar 7 dias, jejuar 12 horas, misericórdia. Misericórdia. Mas a grande questão é o quê? É a qualidade do seu jejum. Não a quantidade, né? Muita gente se ilude com isso também. Ah, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Eu preciso fazer também o jejum de 40 dias. Ah, não, Daniel jejuou não sei quantos dias. Eu também preciso. Não, você não precisa. Você precisa fazer o que Deus quer que você faça. Eu já começa por aí, né? Então é tipo assim, vou dar um grande exemplo. Eu vou tirar 1 hora de jejum. Pô, mas 1 hora eu não vou nem sentir fome. 1 hora não é nada. Né? A primeira coisa que já põe na cabeça da gente. 1 hora? Ah, 1 hora não é nada. Mas beleza. Mas aí você pode pegar aquela sua 1 hora e transformar aquela sua 1 hora num momento de extrema adoração. Eu pego aquela minha 1 hora, o que eu vou fazer naquela minha 1 hora? Vamos dizer que, deixa eu pegar um horário, não, de 11 a meio-dia, geralmente o pessoal está cozinhando, fazendo alguma coisa. Vamos lá, vamos colocar de tarde. De 3 às 4. Beleza. Meu jejum vai ser das 3 da tarde às 4 da tarde. Só que aquele momento ali, o que eu vou fazer? Eu vou fechar minha casa. Não vou fazer nada, não vou mexer na internet, vou desligar o celular, Isso. não vou ver televisão, nada. Vou sentar, vou ler um pouquinho a Bíblia e vou orar. Eu pego ali, pode ligar um rádio. Liga um louvor no radinho,
Pronto. Vai ser aquele momento, aquela 1 hora ali, vai ser 1 hora voltada para Deus. Ah, eu não consigo, Senhor, ler 10 capítulos de uma vez, eu consigo ler 10 versículos. Amém que você consegue ler 10 versículos. Nós pega ali, eu gosto do livro, eu gosto do livro de João. Então você vai lá, vou ler 10 versículos do livro de João. Vai ali e lê os 10 versículos. Vou orar, mas poxa, mas a minha oração é tão curtinha. Eu começo a orar, eu vejo pessoas orando, cara, a pessoa ora pelo cachorro, vai lá nos Estados Unidos, vai em Israel, daqui a pouquinho volta. Eu fico, cara, como é que a pessoa consegue ter tanta criatividade para orar? Sua oração vai ser de 5 minutos? Amém. Sua oração vai ser de 1 minuto? Amém. O que você consegue fazer? Eu consigo cantar. Amém. Bota o louvor durante aquela 1 hora. Canta. Sabe o que é, gente? Durante o seu louvor, você ora. Está cantando, Senhor, que não sei o que, eis-me aqui, que não sei o que. Começa a orar, Senhor, aquela situação, Senhor. Entra, Senhor, com providência, que não sei o que lá. E esquecer um pouquinho, volta a cantar. Não tem mais o que orar. Continua cantando. Canta, tá ali fazendo as coisas, daqui a pouquinho volta, lembrou de alguma coisa, ora de novo. Ou seja, aquele seu momento, aquela sua 1 hora vai ter uma robustez tão grande, vai ter, como é que eu posso dizer? Uma qualidade. Uma qualidade, isso. Vai ter uma qualidade tão grande, mas tão grande diante de Deus, que vai valer muito mais do que você ter ficado 12 horas com fome. Com certeza. Entendeu? Então nós temos que ter essa percepção, né, de louvor, de adoração, de oração, de tudo. Nós precisamos ter e entender que Deus se alegra disso. Se amanhã ou depois você conseguir fazer isso por 4 horas, amém. Mas se hoje você consegue fazer isso por meia hora, por 10 minutos, amém. Deus vai ficar feliz com você da mesma forma. É isso que nós temos que entender. A gente não consegue dissociar quantidade de qualidade, né? A gente acha que assim, Deus vai se importar se for 4 horas de jejum. Meia hora de jejum, Deus não se importa, né? Não, Deus vai se importar se for eu de joelho dobrado orando a tarde toda. Se eu dobrar o joelho para orar 15 minutos, Deus não vai se agradar. Gente, para Deus não existe isso, tá? A importância é a qualidade, né? É a sua intenção, a sua disposição. O que adianta você dobrar o joelho para orar 5 horas? Hoje eu vou orar de 1 às 5 da tarde, de joelho dobrado, não vou levantar. Aí no meio da oração você começa, ai que saco. Ai, meu joelho tá doendo. Ai, acho que eu já tô com fome. Ih, será que tem alguém me chamando? Ih, será que o telefone tá tocando? O que adianta? Isso é qualidade? Não é. Você não tá totalmente voltado para Deus, né? Antes, meia hora de joelho dobrado, ou 15 minutinhos, ou 10 minutinhos, e você ali, ó, ligadinho com Deus, né? Sem se dispersar com nada e só adorando a Ele. Tá bom? Então, a gente tem mania de achar que quantidade é qualidade. Não é, gente. Quantidade é uma coisa, qualidade é outra. Tá bom? Por exemplo, uma mesa cheia de hambúrguer, você vai achar uma delícia, vai comer, né? Naquele momento vai te alimentar. Mas daqui meia hora tu tá com fome de novo. Por quê? Porque é quantidade, não é qualidade. Né? Agora, para pessoal que é atleta que gosta de malhar, ou sei lá, né? Bota um prato de arroz, feijão, salada, um ovinho, né? Para comer, como é que você vai demorar mais a ter fome? Então não é quantidade, né? Não é o muito que você faz para Deus. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com a qualidade do que você oferece para Ele. Essa é a sua oferta. Tem qualidade? Eu orei hoje só 10 minutos. Mas foi 10 minutos assim que, olha, eu senti tanta presença de Deus. Qualidade. Pegar um exemplo, lembrei aqui agora. A gente fala, lembra daquela passagem dos fariseus? O que Jesus falava sobre eles? Que eles colocavam roupa de saco. Vamos lá, olha a humilhação da pessoa. Colocava a roupa de saco, tirava essa roupa, colocava a roupa de saco. Humilhação. Pegava cinzas, jogava na cabeça, cara todo ali de sofrimento, e ia para a rua mostrar que ele está jejuando. E Jesus chama ele de quê? De sepulcro caiado. Aí. Então, ou seja, não é a sua demonstração ali física, mas por quê? Porque Deus, ele olha o seu interior. Então, estou passando fome. Beleza, legal, você está com fome. Show. Deus não está preocupado com sua fome.
Ele está preocupado com a sua qualidade. A intenção. A intenção. Vamos ler alguns comentários para a gente Vamos lá, fechar. vamos fechar aqui. A oração remove montanhas. É isso aí, Evaristo, é isso aí. Não importa se longa, né, ou se curta, desde que seja focada em Deus, né, a intenção do coração. A batalha espiritual foi tão séria que o próprio anjo precisou de ajuda de um anjo da patente mais elevada. É isso aí, batalha. E coisa que a gente não enxerga com o olho físico, gente. Né? Só Deus para revelar mesmo. Por que o anjo não deu a espada para Daniel lá no quarto? Porque não era da alçada de Daniel. E a gente está né? falando de Daniel, gente. Não está falando de Franklin que mora ali, não. Nem Mas Daniel. É isso aí. Por isso Jesus disse que certas caixas só com jejum e oração. É isso aí, é batalha, não tem jeito. Continuando aqui. A qualidade E fazer da oração, com o coração, é isso aí, é com o coração. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza quando a sinceridade. Exatamente. Né? A gente reconhece que é fraco, para Deus isso é maravilhoso, porque ele sabe, então ele ou ela sabe que é fraca, então aí eu vou agir na fraqueza, né? Que é aí onde o poder de Deus se aperfeiçoa, como diz a palavra, na nossa fraqueza. Para você ver como que nós mesmos sabemos o que tem que fazer. Exato, a gente sabe. A gente poderia pegar os comentários e fazer ela ler nos comentários, porque a gente sabe o que tem que fazer. Exatamente. Só que muitas das vezes a dificuldade, a batalha espiritual, é isso que a gente tem que entender. Muitas vezes a própria batalha espiritual não deixa você enxergar isso. Sim, faz a gente ficar, né, meio baratinado e não percebe as coisas. Para fechar, em Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Então, o que está dizendo é que a nossa luta diária não é contra as pessoas, e muitas vezes Satanás vai querer mudar o nosso foco e fazer a gente olhar para os outros, achar que os outros são o motivo do nosso problema, quando na verdade o motivo das nossas batalhas é ele, tá? E Satanás, ele é mestre nisso, em mudar o nosso foco para o que não é, para ele ficar lá bonzão, né? E lá, fulano desviou o foco para os outros, vai ficar acusando os outros como na verdade o culpado sou eu. É mais ou menos isso, tá? E a gente tem que ter ideia na mente isso aqui, Efésios 6,12. Nossa luta não é contra a carne e sangue, ou seja, não é contra um outro ser humano que está lutando tanto contra o eu, né? Ele sofre a mesma batalha que eu, ele está sendo oprimido muitas vezes igual a mim. Não, é contra o diabo, o espertalhão que está fazendo a gente querer olhar para os outros e acusar os outros. E, na verdade, a pessoa está lutando tanto contra a gente, né? Ele é mestre em fazer isso, tá bom? Então, gente, a gente vai fechar a aula aqui, porque já são 11h22, a gente já extrapolou todos os horários, misericórdia, né? Mas o assunto é tão bacana que você vai... O assunto é bom, se for conveniente, se for importante, a gente vai estudar ainda sobre isso, né? A gente vem falando sobre a questão das prisões, como é que uma pessoa entra em prisão espiritual, tá bom? A gente dá continuidade para esse assunto. Mas hoje a questão é batalha espiritual. A gente sofre, a gente enfrenta, mas a gente vence. E a gente vence porque a gente tem Jesus, não porque a gente é bonzão, tá bom? Jesus, ele disse que nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. E é nisso que a gente tem que acreditar. Toda vez que começar a luta, o Senhor me disse que nunca me deixaria e nunca me abandonaria. Eu creio nisso. Declara a palavra, tá? A palavra de Deus é poderosa. Então, sempre que houver alguma coisa que vier te tentar, né, a fazer coisa errada, ou fazer você entrar em rebelião, fala, não, Senhor, não vou ser um rebelde como Satanás. Não vou, eu sou seu filho, não sou Satanás. Né? Senhor, tá vindo essa tentação. Senhor, me ajuda, porque tá difícil. Senhor, tá difícil. E quando você puder, o que você puder fazer para correr com seus próprios pés, faça. Que nem fez José. Né? A mulher de Potifar veio tentar José, picou a mula. Por quê? Porque ele sabia que não ia dar certo aquilo ali. Né? E é isso que a gente tem que fazer. A gente corre da aparência do mal, foge da aparência do mal e resiste ao diabo. Tá? A gente não vai com espada em cima do diabo, não. A palavra de Deus diz pra gente resistir. E pela fé. Tá bom? Não é resistir pela nossa força, não. Pela fé. E aí ele fugirá de nós. Tá bom? Olha, grande beijo pra vocês. A gente vai indo. A paz do Senhor Jesus. Tenha um domingo abençoado. Hoje à noite tem culto, né? E a gente se encontra mais.